believe how big the Arnold Classic became, that we outgrew Rio de Janeiro, and now we have to go to São Paulo because they have more facilities, the bigger facilities, so that we can get everyone in there. The hundreds of thousands of people that are interested in the Arnold Classic, so come to the Arnold Classic South America. Nos vemos lá. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana também por apenas R$ 19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. 40 33 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Tempo de renovação, novos tempos, novas esperanças se renovam. O que é que a gente quer para o que vem por aí, para o futuro próximo? No último ano tivemos eleições municipais, houve mudança na administração municipal na cidade de Bragança Paulista e os bragantinos se perguntam como é que vai ser. Alguns já notaram algumas mudanças, né? Arrumando aí algumas ruas que estão esburacadas, né? Cortando o mato que estava avançando aí nas calçadas. Então as coisas vão mudando aos poucos, mas é claro, é óbvio que se cria uma expectativa para saber o que realmente vai mudar na cidade, com a nova administração municipal, portanto. Para conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais seriam os melhores caminhos para a Bragança Paulista e os bragantinos, vamos conversar aqui com o João Raposo, uma figura importante na cidade, que vai então aí dar a sua opinião sobre o que é que a gente quer saber, ou o que a gente gostaria de saber sobre essa nova administração nos próximos 4 anos, pelo menos. Obrigado pela sua presença aqui, é um grande prazer recebê-lo. A gente vai conversar um pouquinho então sobre o que está acontecendo no mundo político, que interessa a todos os bragantinos morando na cidade, evidentemente. Perfeitamente. A gente está sabendo que houve uma primeira sessão ordinária no Legislativo, ok? Onde teve a presença do prefeito Jesus, onde ele foi questionado pelos vereadores, alguns vereadores o questionaram sobre algumas condições, algumas questões pontuais que eles consideravam então importantes e são importantes inclusive para conhecimento geral do público. Como a maioria das pessoas não estavam lá e não frequentam, não tem o habitué de frequentar a Câmara, a gente vai então discutir o que foi dito lá para o pessoal poder saber o que está acontecendo, o que está rolando. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. A gente vai começar então com o indagamento, o questionamento do vereador Marcos Vale, que perguntou sobre a subvenção de R$308 mil para as escolas de samba. O prefeito Jesus, então, respondeu que o carnaval aumenta o faturamento e a movimentação na cidade. João, qual que é a tua opinião sobre essa questão aí, dessa verba, e se de fato você concorda que o carnaval movimenta a economia da cidade? Márcio, primeiramente é um enorme prazer te conhecer, tá? E agradecer esse convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Enfim, eu vejo esse lado, Márcio, de várias circunstâncias, vamos dizer assim. Primeiro, o povo não frequenta a Câmara Municipal por causa do horário. Antigamente era à noite, mudou para as 4 horas da tarde, se eu não me engano, 3 ou 4 horas da tarde, e obviamente que numa terça-feira, se já ia pouca gente ver a sessão da Câmara dos Vereadores, agora vai menos ainda. Eu lembro que na época a desculpa era por causa de hora extra. Eu até entendo, só que tem algumas coisas que o dinheiro público tem que ser gasto, né? Carnaval. Não sei se você sabe, eu já fui presidente de clube aqui em Bragança, fui presidente do Clube de Campo de Bragança. E eu tenho assim uma ideia, não sei se é diferente, mas é uma ideia de que eu acho que dá para agradar a gregos e a troianos. O Brasil é o país, se não for o maior arrecadador de impostos, talvez seja o segundo que cobra mais imposto no mundo. Ou seja, dinheiro tem. Perfeito. Quando não tem, é porque foi mal gasto, certo? Bem, nós estamos vendo que o Brasil e Bragança estão quebrados, né? Desculpa, mas culpa de um partido que passou por aqui e que varreu a cidade e varreu o país. Todo mundo sabe o partido que é, que eu não vou nem falar o nome. Aliás, na época da eleição, eu falava para os candidatos: vocês são loucos, gente, vocês estão querendo ser prefeito, porque ser prefeito dos Estados Unidos é fácil, com $1 trilhão no caixa, até eu sou presidente dos Estados Unidos. Prefeito não, presidente. Agora, ser prefeito numa cidade onde o caixa está zerado, isso é para louco. Mas enfim, graças a Deus que teve alguns loucos que se candidataram, e hoje nós estamos aí com o prefeito eleito, com Jesus, né? Que teve até essa semana aí em Brasília, com o chapéu na mão, para ver se arrumava dinheiro para a cidade. Espero que tenha arrumado. Mas sobre o carnaval especificamente, Márcio, eu acho que é um evento importante.
Eu acho que é um evento que não é de agora. É um evento que antes do meu avô, do meu bisavô nascer, já existia. É um evento talvez milenar, não sei se culturalmente identifica o nosso país. Secular, eu tenho certeza que ele é. Talvez seja milenar, né? Então eu acho que é um evento importante. Obviamente que gastar aqueles rios de dinheiro que eram gastos, eu também vejo com uma certa restrição. Mas hoje a verba desse ano foi, comparada a outros anos, foi tão irrisória, 308 mil reais, algo assim. Eu sei que eram gastos 1 milhão, 2 milhões dos outros anos. Enfim, eu acho que é um evento importante. Eu acho que nesse quesito, acho que o prefeito está certo. Então, na tua opinião, ajudar, estimular a condição, a festa do carnaval, vai trazer mais benefícios para a cidade. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que precisa ser feito é que, o que a gente nota é que as coisas públicas são muito caras, né? A mesma casa que você constrói com 100 mil, no público se constrói com 1 milhão. Então as coisas públicas são muito caras. O que precisa realmente ser feito, já que nós estamos passando o país a limpo, espero que estejamos passando mesmo, o que precisa ser feito é que as coisas públicas, as obras públicas, comecem a ter um preço real das coisas, né? Se gasta 1 milhão no carnaval, tudo bem, mas que seja 1 milhão mesmo ali, né? Não que o particular fosse fazer e ficar em 100 mil. Então eu vejo com bons olhos o carnaval, não vejo com bons olhos não, Márcio. Beleza. Vamos já partir aqui para a segunda indagação do vereador Marcos Vale para o prefeito Jesus, onde ele perguntou sobre a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC, que estaria flertando com a administração. Ele falou de um suposto débito de aproximadamente 8 milhões de reais que foi extinto. Explica um pouquinho para a gente, João, o que ele quis dizer com isso, o que está acontecendo, para a gente entender melhor esse questionamento dele. Na verdade é o seguinte, eu acho que não só especificamente a BBC, né, esqueço sempre o nome dela, mas acho que todas as entidades que comandam de uma forma terceirizada a saúde no país prestam um desserviço à nação e ao povo brasileiro. Tá? A coisa é muito simples, Márcio. Você tem o seu dinheiro particular, né? Se você pode contratar diretamente a pessoa para limpar a sua piscina e pagar R$300, por que você vai colocar uma empresa no meio disso? Terceirizar para uma empresa que com certeza vai ter o seu lucro, se é 10, 20, 30, 40%, eu não sei, para fazer o serviço. Por que você vai terceirizar se você pode fazer o serviço? É óbvio que quando você contrata uma empresa para gerir a saúde do município, o contrato, se não me engano, do último ano ou do primeiro ano foi 60 milhões. Desses 60 milhões, 6, 12 ou 18 é lucro da empresa. Então vai ser gasto a menos 6, 12 ou 18 milhões da saúde, porque isso vai ficar de lucro para a empresa. Agora, se você tem funcionários para isso, se você tem secretário de saúde para isso, se você tem toda uma equipe formada para isso, para que contratar uma empresa? Então, desculpe, também para que ter eleição? Para que nós vamos eleger uma pessoa para comandar a saúde da cidade se ela vai terceirizar? E terceirizar eu também sei fazer. Aliás, qualquer um sabe fazer, certo? Eu acho que isso aí é um desserviço para a cidade. Eu acho que esse contrato com a BBC já tinha que ter sido rompido há muito tempo. E quanto a essa história de perdão de 8 milhões, eu até acredito que tenha acontecido, porque se custa 20 a empresa paga 40, perdoar 8 é fácil, né? Perfeito. Bom, a gente vai continuar aqui com os questionamentos dos vereadores ao prefeito Jesus. É claro que cada pergunta gera outros questionamentos, mas como a gente tem a questão do tempo na televisão, a gente vai passar agora para o questionamento do vereador José Gabriel, que comentou a reabertura da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Bom Jesus, e questionou na oportunidade melhorias nas estradas rurais. O que você acha que está querendo? A questão do hospital, eu acho que o prefeito deu um tiro perfeito em abrir novamente. Eu não sei se ele foi da UPA ou do Hospital Bom Jesus, acho que foi do Hospital Bom Jesus, é isso que ele quis dizer. Abriu o hospital, voltou a abrir. Eu vou te contar um detalhe que vai matar isso. A minha família, o meu avô foi um dos que construiu a Santa Casa de Bragança. Se você for lá, vai ver uma placa escrita Normando Raposo Medeiros, um dos construtores. E isso foi, se eu não me engano, em 1930, 1940, enfim, numa época que talvez Bragança tivesse 30 mil habitantes. Multiplica hoje Bragança com quase 180 mil, nós deveríamos ter hoje 4 Santa Casas, certo? Então, se a gente quer melhorar a saúde, nós temos que ter mais hospitais. Prefeito,
O senhor está certíssimo em abrir o Hospital Bom Jesus e abra mais. Agora, se vai ter dinheiro para comandar, é uma questão de saber administrar, porque nós estamos precisando de gestores e não de políticos. Perfeito. Certo? Perfeito. Eu acho que está perfeita a abertura do hospital novamente. Exatamente. Maravilha. Outro questionamento da vereadora Fabiana Alessandri perguntou à prefeitura, né, ao prefeito, que uma pessoa estava lá representando a prefeitura, como é que a prefeitura chegou ao valor de 90 milhões de reais para combater as enchentes que pegaram Bragança e outras cidades da região. Sinceramente, Marcos, eu não vi a resposta do prefeito sobre isso aí, porque isso é uma questão de... Acredito que tem pessoas que conhecem o assunto, técnicas, que chegaram a esse valor de 90 milhões. A verdade é que Bragança precisa combater de uma forma mais séria as enchentes com piscinões, que é o que está se alastrando pelo mundo afora, que a gente descobriu que é uma das poucas maneiras de tentar controlar a enchente, né? Desvio de rio, essas coisas não funcionam. Agora, quanto a 90 milhões, não vou nem comentar que eu não tenho dados para saber se esse valor ou não, mas é mais ou menos como o Ciro Gomes fazia. Não sei se você lembra quando o Ciro Gomes ia toda semana no Jornal Nacional reclamando da seca no Ceará. A seca no Ceará não acabou, mas diminuiu bastante, porque a gente nunca mais viu o Ciro Gomes pedindo dinheiro no Jornal Nacional. Eu acho que o Juscelino está fazendo a mesma coisa, está fazendo da enchente uma maneira de pedir dinheiro e está certo, está mais certo, vai ter que pedir dinheiro porque o negócio está ruim, né? Perfeitamente. Vamos dando sequência aqui. O vereador Sidney Guedes questionou sobre o projeto social, sempre uma questão importante num país como o nosso, né? Como que será montado isso na cidade, e ele acabou, acho que, citando a Confederação Brasileira de Atletismo para agregar essa questão social aí. Márcio, um dos projetos mais lindos que eu vi em Bragança foi o projeto do Grupo Rede, que é onde vai ser feito hoje esse projeto novamente. Infelizmente, naquela época, teve aquele escândalo de doping, não sei se você acompanhou, mas eu chegava no Lago do Taboão, eu andei ao lado da Marra Imagem. Você sabe que eu olhava do lado, aí eu ia ver lá eles treinando, mas eu me sentia na Europa. O seu treinamento avançadíssimo. Aí aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe. Felizmente, graças a Deus, apareceu um outro interessado que parece que comprou a área que era feito o projeto lá no Grupo Rei, aqui na cidade de Itatiba, e graças a Deus vai voltar esse projeto. Para mim isso é um sonho, eu só vou acreditar a hora que o projeto estiver ali funcionando, mas é um sonho. Problemas relacionados aos moradores de rua que de fato têm aumentado na cidade. Márcio, eu tenho um probleminha, eu durmo pouco, né? E eu gosto da noite, eu sempre gostei da noite, eu até trabalho até mais tarde, até 2 da manhã, eu gosto da tarde e da noite. E à noite, muitas vezes eu dou voltas pela cidade de madrugada, é a hora que eu gosto de ver a cidade. Sem trânsito, eu vejo todos os buracos que existem, eu vejo o que está errado, o que está certo em semáforo, em lombada, enfim, etc. E tal. E nos últimos anos, até pela situação do país, que o país foi quebrado, né, todo mundo sabe, aumentou muito o número de moradores de rua. Onde você vai, no lago, ali onde tem a feirinha no lago, muito morador dormindo, no antigo supermercado aqui na rotatória ali do Lava Pés, muitos moradores dormindo, ali numa loja comercial feita no Clube de Campo, até no pergolado da Praça Central nós temos moradores dormindo, então aumentou demais. Eu vejo isso, eu não vejo isso com muito bons olhos, deve ter alguma solução. Por mais que o secretário anterior disse para mim que eles não querem ir para casa, eu até acredito, tem um problema social às vezes com a família, que não aceita a pessoa por um determinado motivo, por ser sexual, por droga, sei lá por quê, mas deve ter alguma solução de encaminhar essas pessoas para a cidade delas, porque não há motivo de elas estar convergindo tudo para Bragança e esse aumento brutal. Eu já cheguei a contar, numa noite, mais de 120 pessoas dormindo na rua, para uma cidade como Bragança que é isso no centro, né? Eu não andei pela periferia. Mas deve ter uma solução e espero que o novo secretário aí encontre ela. Perfeitamente, Luz. A gente confia também na competência dos vereadores e da população também, quem tiver opinião sobre alguma maneira de tentar resolver esse problema, a prefeitura está com as portas abertas para ouvir. Questionamento do vereador Mário Silva. Ele comentou o início do asfaltamento das ruas da Época Jaguari, que é um ponto gritante na cidade depois das chuvas, esburacadas, a cidade inteira. Eu estou rindo, mas porque todo mundo sabe que eu tenho uma coluna no jornal, no Jornal Diário, e eu falo há mais de décadas sobre buracos nas ruas de Bragança, que hoje é um problema de falta de manutenção de dinheiro.
né? Mas antigamente não era só isso não. Bragança, infelizmente, hoje, ela não comporta mais operação tapa-buraco. Você tem que asfaltar a rua inteira, porque fica aqueles retalhos, então ao invés de ter buraco, você acaba tendo solavanco, o buraco erguido, né? E uma das grandes responsáveis disso chama-se Dona Sabesp. A Dona Sabesp fura as ruas de Bragança quase que diariamente, né? Eu já cheguei a ver rua que demorou anos para ser asfaltada inteira, e uma semana depois a Sabesp foi lá abrindo buraco e retalhando a rua. Nós temos agora em mãos esse contrato com a Sabesp, que está para ser renovado há 8, 9 anos, eu não sei por que está parado na gaveta isso, eu até imagino, mas não quero crer no que eu imagino. Então nós temos a grande chance de incluir nesse contrato o que é feito lá fora, né? O que é feito lá fora? Furou a rua, asfalta a rua inteira, entendeu? Porque você tem que entregar a rua da maneira como estava antes. Além disso, quem asfaltar essa rua tem que dar garantia de 5, 10 anos, como é lá fora. Não é possível que a pessoa asfalte a rua hoje, depois no mês está tudo estourado e fica por isso mesmo, entendeu? A solução é essa: vamos acertar esse contrato da Sabesp, atenção vereadores, vamos pôr essa cláusula de asfaltamento da rua, como é que vai ser feito, porque isso que a Sabesp faz hoje não presta, isso é porcaria, não presta, o serviço é ruim. É isso. Há outros questionamentos evidentes, há muitos problemas na cidade para se resolver. Ouvimos aqui as opiniões do João Raposo, opiniões contundentes, com argumentos. O espaço aqui é aberto democraticamente para outras opiniões, desde que seja feito o bem para a nossa cidade. Não é, João? Mas eu que agradeço. Eu acho que a intenção é essa. Quando a gente critica, a intenção é criticar para melhorar, para oferecer um padrão de vida melhor para a população e exercer a nossa cidadania. A gente não critica aqui à toa, para cutucar, para falar mal de ninguém. Não é essa a intenção. Nós queremos melhorar a nossa cidade e ter uma vida melhor. É isso. Né? Quem sabe um dia eu deixo meus carros na garagem e vá de ônibus. Né? Aí é o maior sinal que o negócio está funcionando. Maravilha. Bragança e os Bragantinos agradecem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Márcio. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana também por apenas R$19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 4033 2955. 4033 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Qual a diferença entre consumo e consumismo? Vivemos numa dita sociedade de consumo. Parece ser um conceito hoje aceito por todos, que vivemos numa sociedade de consumo. O que é isso? O que é consumir e o que é consumismo? Nós consumimos alimentos, consumimos roupa, consumimos material de limpeza para a nossa casa, consumimos meios de transporte, seja ônibus, seja metrô, seja um automóvel. Mas o que vem a ser uma sociedade de consumo? É que se nos reportarmos há 50 anos atrás, não havia este viés de se consumir tanto, não havia essa tendência de se consumir tanto, porque a própria cultura e a sociedade não traziam esse tipo de comportamento, nem maneiras através das quais você pudesse consumir tanto. Né? Você tinha os empórios, as vendas, você tinha uma caderneta que você ia buscar os alimentos básicos naquela venda e marcavam na caderneta que você pagava no final do mês, e eram aqueles produtos básicos, o arroz, o feijão, eventualmente o sal, né? Eventualmente uma carne, tinha tudo na tal da venda ou no empório, tinha tudo ali. E aquilo bastava para o seu consumo. Você tinha pouquíssimos eletrodomésticos, né? Tinha uma geladeira que nem tinha freezer, apenas uma geladeira que durava muitos anos, né? Você comprava um sapato, um passe doble, que você usava por 20 anos o sapato não acabava nunca, e você ficava com aquele sapato por anos. Então, não havia o consumo que há hoje. Quais foram as mudanças que trazem esse consumo? Bom, primeiro que passa-se inicialmente da indústria manufatureira, o feito à mão, né? Parte dos calçados, das roupas eram feitas à mão. Você ia para a costureira, mandava fazer uma calça, mandava fazer. Até hoje isso existe, mas hoje é uma elite que pode comprar esse tipo de produto, né? Mas antes era a praxe. O praxe era comprar produtos manufaturados, né? Feitos à mão. Então, ou então, quando se inicia a indústria mecanicista, ela era uma indústria mista. Em parte havia máquinas que faziam parte do produto, e aí tinha também a parte manufatureira que terminava, dava o acabamento final no produto e tal. Então você tinha uma interação entre o mecanicismo e a parte da indústria manufatureira também. E com isto não havia esta gigantesca produção que há hoje. Hoje a indústria não só se tornou uma indústria mecanicista, como ela se tornou uma indústria informatizada, uma indústria automatizada, que praticamente não precisa do ser humano, e que tem uma produção numa escala gigantesca, desde a produção da matéria-prima, os plásticos, esses materiais novos, artificiais, né, que são produzidos numa escala gigantesca, e os produtos feitos através deles são produtos feitos numa escala gigantesca e de pouca duração. São produtos que duram meses e você já tem que descartar o produto, mesmo porque esse material é um material de pouca duração. Com isto, passou-se a girar essa mercadoria de uma maneira absurda que não havia há 50, 40 anos atrás. A mercadoria gira muito rapidamente. E não bastasse isto, a produção também de alimentos passa a ter uma enorme diversidade, né? Antes tinha aquela venda, aquele empório e aquela coisa básica, o arroz, o feijão, o sal e 1, 2, 3 tipos de carne que você comprava e tal, frango. Hoje a diversidade é enorme, você compra, tem 30, 40 tipos de carnes variadas, você tem
frangos de N tipos, você tem peixes de N tipos, e condimentados também de várias formas. Você tem os alimentos que você pode comer, os alimentos que são embutidos, tipo mortadela, salame, e uma quantidade enorme, presunto, peito peru, é uma quantidade gigantesca desses produtos que você tem um balcão enorme, com várias prateleiras, com esses produtos e tal. Então, hoje, para você montar uma mesa, você tem uma gama enorme de possibilidades, né? Arroz, antes você só tinha um tipo de arroz, hoje você tem arroz tipo 1, tipo 2, e dentro desses tipos várias marcas, ou perbólico, ou arroz integral, ou arroz, e por aí nem sei dizer quantos tipos você tem de arroz, quantos tipos você tem de café forte, extra forte, e vai por aí, né? Tradicional, e vai por aí. Quando antes você tinha um tipo de café, chegava na venda, só tinha aquele café. Bom, isto faz com que surjam verdadeiros monumentos a esse consumo, que são, por um lado, os supermercados e, por outro lado, os shoppings. Os shoppings no que se refere a roupas, eletrodomésticos, sapato, e os supermercados no que se refere basicamente à alimentação. São os grandes monumentos do consumo que nós temos hoje em dia. Bom, voltando ao tema, então o que é consumismo, o que é consumo? Consumir, nós sempre consumimos, desde essa época que eu estou citando, desde a época do empório, da venda, nós consumimos, porque nós precisamos consumir. Se a gente não consome água, a gente morre desidratado. Se a gente não consome alimento, a gente morre por desnutrição. Consumir, a gente precisa consumir. Mas o que vem a ser o consumismo? O consumismo é que, diante de tanta oferta, nós passamos a consumir desnecessariamente. Passamos a consumir muito mais do que a nossa necessidade. E é isto que é o consumismo, não é? Se antes, com 2 pares de sapatos, se vivia muito bem, hoje as pessoas têm um armário inteiro de sapatos. Tem 30 pares, 40 pares. E alguns que duram muito pouco, como eu já disse, dependendo da maneira como esse produto é feito, às vezes dura meses, você já tem que inutilizar o produto. Ele se torna inutilizável. Então, o consumismo é esse impulso a consumir mais do que você necessita. Bom, e isto é uma doença, isto é uma tendência, isso é um vício? Bom, rapidinho eu vou falar sobre cada uma dessas possibilidades. Primeiro, é um transtorno, no meu ver, sem dúvida, e um transtorno produzido pela própria mídia. Você tem canais de televisão especializado em vender produtos. Não vou citar nomes, mas penso que todos conhecem. Uns são mais famosos do que outros, mas são canais que só existem para vender produtos, né? Então tem as ofertas, e são eletrodomésticos, roupas, etc, etc, etc. E esses canais, assim como os canais que não são específicos para vender, mas são canais que têm programação, esses que nós assistimos o tempo todo, que quando ligamos a televisão, você tem lá um telejornal que você vai assistir, você tem um intervalo comercial. No intervalo comercial você tem a propaganda de um produto, de outro produto, que ou são produtos alimentares, ou são eletrodomésticos, ou é um tipo de automóvel e tal, tal. Aí você continua assistindo a sua programação e em intervalos você é estimulado a ver uma propaganda de uma coisa e outra. Esta propaganda contínua, porque é também através de outdoor, é também na internet, você tem essa contínua propaganda, né? Nos automóveis, nos ônibus, você tem propaganda e tal, né?
Essas propagandas, elas acabam nos levando a uma situação de incompletude, de carência, de falta, né? Eu me sinto defeituoso porque eu não tenho um smartphone. Eu me sinto incompleto porque eu não tenho uma televisão Full HD ou 4K, ou porque eu não tenho um tênis Nike, ou porque eu não tenho isso, ou porque eu não tenho aquilo. Eu vou me sentindo incompleto. Quando você pega o adolescente que já, pela própria fase da vida, já tem essa sensação de incompletude, e você soma isto, esta propaganda, que mostra que agora existe um celular que é capaz de fazer isso, capaz de fazer aquilo, e tal, mais esse adolescente vai se sentir incompleto se não tiver aquele aparelho, né? E isto, obviamente, vai levar a um consumo compulsivo. Por quê? Porque você vai atrás desse objeto do desejo que vai te completar, adquire o objeto, e aí você diz, puxa, me completei, agora estou pleno por 2 meses, porque aparece um outro aparelho que agora tem uma outra coisa que o seu já não tem mais. Então, novamente, essa sensação de incompletude, que, do ponto de vista psicológico, é um transtorno. É um transtorno eu me sentir incompleto e ter sempre objetos renovados para que eu me sinta completo, para que eu me sinta inteiro, né? Se eu compro um automóvel, falo, puxa, agora está legal, comprei um automóvel, estou satisfeito, aí aparece um outro porque tem mídia com toque, e outro que tem 5 airbags, e aí outro que tem banco de couro, outro que tem não sei o quê, e por aí vai. E eu não, também, em relação ao automóvel, eu também nunca estou completo. Eu vou ter que adquirir. Isto é o consumismo. Esta é a sociedade de consumo e é um transtorno, sim, porque a mídia, ela acaba dando este sentimento de você estar incompleto, de você não estar pleno, de você estar carente porque você não tem certos objetos. E isto ligado às nossas próprias insatisfações internas acaba nos levando à ilusão de que se eu comprar, eu fico bem, eu vou aliviar a minha ansiedade. Bom, sobre a questão da ansiedade, então, eu vou passar para o segundo tópico, que é o comprar compulsivo. Bom, nós já vimos, então, que existe um comprar, um consumir. O saudável, entre aspas, seria consumir aquilo que eu necessito. O que já é muito complicado, porque a mídia vai sempre te dar a ideia de que você necessita mais do que, na verdade, você necessita, né? Você passa a necessitar de alguma coisa que, na verdade, você não necessita. Apenas a mídia te convenceu de que você necessita daquilo, né? Mas, de qualquer modo, de uma maneira ideal, claro, o ideal não existe, mas de uma maneira ideal, para nós termos uma referência, o consumir seria consumir aquilo que você precisa. Eu consumo aquilo que eu necessito. Passou disto, eu já cairia no consumismo. Eu já cairia em algum tipo de problema. Bom, mas isso pode ocorrer dentro dessa nossa cultura consumista, sem necessariamente ser uma doença, né? Você se flagrar, às vezes, comprando um pouco mais de coisa, porque você é induzido pela mídia, pelo amigo, pelo outro, né? E há uma propaganda recente em que um rapaz começa a dizer que é possível você trocar de celular todo ano com um plano, e todo mundo vai juntando ali, é uma festa que tem um DJ, mas ninguém ouve a festa, ninguém vê o DJ, porque está todo mundo querendo saber como dá para trocar de celular todo ano sem praticamente gastar nada. Claro que isso é uma ilusão, é evidente que você vai ter que gastar alguma coisa, ninguém estaria fazendo uma propaganda gastando se você tivesse que não gastar nada, né? Mas na propaganda, todo mundo se sente atraído pelo consumo e deixa a própria atração ali, que seria a festa, tal, de lado, em segundo plano, porque o interessante é alguém que está falando do consumo. Bom, mas esse consumo, ele é cultural, e nós vivemos nessa cultura, e vira e mexe, nós estamos consumindo mais do que nós necessitamos. Bom, quando que o consumir passa a ser compulsivo? Quando passa a ser uma doença? 2 pontos importantes para você entender que você
está comprando compulsivamente. Quando você começa a notar que aquilo que você compra, você nem sequer usa. Você compra, deixa num armário, você vê que você já tem aquilo não é necessário, você nem sequer usa aquilo, não tira às vezes nem da embalagem, fica ali parado. E o segundo ponto é quando você sente que aquilo é compulsivo, você não consegue passear em outro lugar que não seja um shopping, que o seu prazer é entrar no supermercado, você sente uma compulsão a comprar. Se você não compra, você fica mal, você fica doente. Aí nós começamos a entrar no campo de um consumo compulsivo. E esse consumo compulsivo, ele tem dois aspectos doentios. É que do mesmo jeito que droga, que álcool, que cigarro, esse consumir pode se tornar um vício. Você se vicia em consumir. Do mesmo jeito que se vicia em beber, se vicia em droga, se vicia em cigarro, há um vício em consumir. Então, se você não consome, você tem uma síndrome da abstinência, como tem quando você não fuma ou como quando você não bebe. Aquela síndrome de abstinência você tem quando você não vai consumir. Há um aspecto também da tolerância, você vai ter que aumentar a dose, você tem que cada vez comprar mais e mais e mais, né? E vai causando danos para o casamento, danos na família, danos para a sua situação financeira, para o seu cartão de crédito. Hoje em dia, os juros do cartão de crédito está 400% ao ano, e a pessoa vai e usa o cartão de crédito e compra uma coisa desnecessária. É um vício que tem que ser trabalhado, cuidado e tratado. Um outro aspecto do comprar compulsivo é quando se compra compulsivamente por um alívio de uma outra ansiedade. É um desvio do desejo para um outro objeto. Então, o exemplo. Eu estou numa situação infeliz conjugal, infeliz matrimonial. Ao invés de eu cuidar daquilo, de eu lidar com aquilo, de eu trabalhar com aquilo, eu canalizo para comprar compulsivamente. Então, cada vez que eu sinto conflito, eu vou num shopping, compro um monte de coisa, alivio aquele conflito, aí experimento a roupa, aquilo me dá um certo alívio da tensão. Então, eu não estou lidando com o problema, estou desviando, canalizando para uma situação de compra. Eventualmente, um sentimento depressivo, porque eu estou lidando com perdas, estou lidando com culpas, também não trabalho com aquilo, canalizo para uma situação de um comprar compulsivo e entro lá, né, nesse mesmo esquema. Como, do mesmo jeito que o comprar por vício, esse comprar por ansiedade, esse comprar por alívio de ansiedade, traz as mesmas consequências. Você acaba comprando muito além do que você precisa e muito além do que você pode. E acaba te levando a um outro ponto, a um círculo vicioso, porque aí você não tem como pagar aquilo. Você cria situações de uma inadimplência que te deixa mais depressivo, o que piora a compulsão a comprar, o que te leva a comprar já numa situação de inadimplência, você já está mal financeiramente e ainda tem que comprar mais. E vai por esse ciclo vai aumentando, gerando uma situação muitas vezes caótica, catastrófica, né? Que tem que ser trabalhada às vezes até do ponto de vista psiquiátrico, forense. Você tem que interditar a pessoa, porque ela não pode continuar naquela compulsão, senão ela vai lesar a família inteira. Então, esse aspecto é um aspecto doentio, tratável, medicamentos aliviam isto, né? Chegando nesse ponto, procurar terapias também funcionam muito bem nesse contexto de uma compulsão, de um comprar compulsivo. A catarata é um envelhecimento do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho, e ela vai envelhecendo com a idade. É muito comum esse envelhecimento atingir todas as pessoas. Ela não tem muito a ver com a hereditariedade, né? Mas
é um envelhecimento natural, como o cabelo branco, como a ruga, né? Como a calvície, ela vem com o tempo. O mais importante, lógico, é o diagnóstico, mais precoce, mas todas as pessoas têm que ter noção que depois dos 40 anos já vai apresentar catarata. Essa catarata, muitas vezes só visível a uns aparelhos mais sofisticados, com varredura do laser, a gente consegue ver essa catarata. Mas isso não tem importância, porque o oftalmologista vai examinar e não vai conseguir ver a catarata. Mas, fisiologicamente, nós já temos catarata a partir dos 40 anos. Então, esse envelhecimento tem que ser encarado de uma forma natural. O médico oftalmologista deve comentar com o seu paciente para que quando ele chegue num especialista de catarata ele não assuste, não fique assustado com o diagnóstico. Isso aí é uma prevenção do lado psicológico do paciente. A catarata ainda tem um tabu muito grande, que as pessoas relacionam uma cirurgia de 30 anos ou uma cirurgia mal sucedida. Como tudo na vida, nós podemos ter realmente alguns casos ruins, né? Lógico, com essa tecnologia mais moderna, mais avançada, de ponta, essas complicações estão se tornando cada vez menores. Mas o mais importante, é lógico, é o diagnóstico precoce, é o tratamento precoce, para que nós não tenhamos complicações. A catarata pode surgir já desde quando a criança nasce, é muito raro, mas existe a catarata congênita, e às vezes até numa idade de 30 e poucos anos, nós às vezes temos paciente com catarata de uma forma muito normal, sem nenhuma etiologia, tá? Que muitas vezes é desconhecida, não tem causa, e em pacientes inclusive sadios. Então, a catarata é uma opacidade do cristalino e com a idade o mais comum é o envelhecimento dessa lente. O ideal que a gente faça o diagnóstico antes do paciente começar a ter os sintomas da catarata. A medicina moderna hoje indica a cirurgia mais precoce, isso porque as pessoas vão envelhecer muito. Então, o diagnóstico realmente é através da idade, que é um dado importante, e é lógico os aparelhos que vão mostrar que tipo de catarata, em que fase que você está, para que a gente possa fazer um tratamento de acordo. Esse termo, quando eu comecei a cirurgia há 30 anos atrás, realmente a gente esperava a catarata amadurecer. Isso porque a tecnologia era muito rude, muito grosseira, e realmente o risco cirúrgico era muito grande do paciente perder o olho e perder realmente a cirurgia. Então era conduta normal esperar o paciente piorar bastante, amadurecer para que pudesse fazer a cirurgia. E é uma ironia, mas isso sempre existiu e a gente tem que comentar. A cirurgia, a chance de dar certo era muito pequena, então vamos operar aquele paciente quando ele estiver cego, ou seja, se a cirurgia não der certo, ele já estava cego, né? Então isso era uma conduta normal, de rotina, e devido ao grande risco de complicação. Então, por isso que hoje a gente trabalha para que realmente não chegue nessa fase, porque o risco de você ter uma complicação de perder o olho, perder a córnea com a cirurgia de catarata é nas cataratas avançadas acima de 70 anos, né? Então, o conceito que eu passo para os meus pacientes, isso também sigo para mim, para minha família, é realmente 65 anos, é uma idade boa, mesmo você estiver enxergando bem. Essa ideia de que estou enxergando bem, esperar para ficar cego, para tomar uma atitude, não tem sentido, apesar que ainda muitos preferem seguir essa conduta, né? Mas quando o paciente chega na nossa clínica com a catarata avançada, ele tem que assinar um termo de responsabilidade da parte dele que deixou, ou talvez o outro colega que tenha indicado para deixar a catarata avançar. Ele tem que ter noção e ele tem que ter a responsabilidade de que ele vai submeter uma cirurgia de alto risco. Isso daí ele tem que dividir com o cirurgião. Eu, por exemplo, só opero com
consentimento do paciente. É muito importante isso hoje, e às vezes nós deparamos com um paciente com 80 anos, com muito sadio, e tendo que fazer uma cirurgia de alto risco de catarata. Quer dizer, isso hoje não tem mais sentido, né? Então, essa orientação tem que ser seguida. Isso é uma questão cultural, difícil de mudar, mas eu percebo nesses 15 anos, muitos pacientes já me procuram para que realmente faça a cirurgia mais precoce, com isso tendo mais certeza de sucesso com a cirurgia. A recuperação ela está relacionada com o sucesso da cirurgia. Isso quer dizer o quê? Quanto mais cedo a catarata, a recuperação mais rápida. Quanto mais a catarata avançada, mais a recuperação é mais demorada e às vezes até com a perda da córnea, levando a um transplante de córnea, mesmo nos dias atuais, né? Então, o que tem que ser dito é que a recuperação é muito rápida, mas depende da técnica usada, da habilidade do cirurgião, da idade do paciente e que ele também não tenha muitas doenças, né? Todas as doenças do corpo podem interferir no resultado. Então, a recuperação, o normal é no dia seguinte ele já está liberado para dirigir, para cozinhar, tá? Para fazer suas atividades e dependendo da lente que estiver no olho, a volta é realmente muito rápida às suas atividades normais. A catarata não volta desde que ela esteja sendo bem operada. O que existe é um termo que se usa muito de fazer limpeza da lente. É um termo errado. Não é limpeza, é uma microcirurgia com laser, tá? Para você tirar uma capinha que está atrás da lente e que dá a impressão que está suja, que está embaçada, né? Então esse termo ficou vulgar, limpeza da lente, mas isso está errado. Na verdade é uma microcirurgia, é uma cirurgia com laser, um aparelho muito sofisticado que realmente melhora muito a visão de quem operou a catarata e a visão estiver piorando por causa dessa capa que se opacificou, mas isso não é volta da catarata. A catarata não volta, é uma vez só. O CEMOA, eu estou atuando já há 30 anos na região, né, com muita dedicação e com muito investimento. Realmente nós chegamos hoje à questão de nível tecnológico, né, comparado aos grandes centros do mundo em relação à cirurgia de catarata, à cirurgia de miopia. A cirurgia de catarata, nós somos pioneiros a operar catarata com laser, com um aparelho alemão, e em novembro do ano passado nós fomos obrigados a entregar esse aparelho devido aos problemas técnicos, e agora está chegando o aparelho suíço, né, que também vai com certeza agregar ao Hospital de Olhos CEMOA, para que nós continuamos tendo sucesso na cirurgia de catarata, na cirurgia de miopia, de tal forma que a gente possa ficar tranquilo. A nova geração que está chegando, a doutora Thalita, o doutor Gabriel, né, isso tem me ajudado muito e dando mais motivação para a gente continuar investindo, mesmo nessa época de crise, muito difícil, como todos nós estamos vivendo, mas a gente não vê outra saída se não acompanhar a evolução, a tecnologia, porque os pacientes confiam no nosso nome, na nossa tecnologia, tá? E na nossa tradição. Então, a tradição está sendo passada para a nova geração e cada vez mais tentando destacar no meio da oftalmologia mundial, de tal forma que os resultados sejam cada vez melhor e dentro dos nossos limites do ser humano, que nós somos limitados, mas dentro desse nosso limite, a CEMOA com certeza vai estar investindo, vai estar trabalhando para que esteja sempre na ponta, de tal forma que a gente não se arrependa de não ter feito alguma coisa mais sofisticada no olho dos nossos pacientes. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 19,90.
Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. 40 33 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!